Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência desse irmão, desse amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a super competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 26 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre a influência do espiritismo no mundo. Mas por que o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo? Por quê? Porque no espiritismo é considerado também pelos espíritas o Consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque o espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, dito pelos próprios espíritas. E de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este interessante e importante tema, hoje aqui junto conosco a nossa convidada, a nossa amiga Renata Porto. Ela que também é membro da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Desde já convidamos a você, amigo ouvinte, para acessar a nossa página no Facebook. Basta acessar a nossa página lá no Terceiro Milênio, dá lá um positivo, um ok, que você já estará com a nossa página. E você estará assistindo esta bela entrevista ao vivo e a cores. Desde já convidamos a deixar sua like, também deixar sua mensagem. E lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela vibração, a energia, a força, o estímulo e a coragem também para a gente continuar na missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. A influência do espiritismo no mundo. Este interessante, importante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, membro da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, Renata Porto. Renata, que alegria, que satisfação, minha amiga, estar aqui junto contigo. Estávamos muito assim ansiosos a tua chegada até esse dia da entrevista, né? É verdade. Muito bom estar aqui depois de algum tempo, né, Madeira? A última vez que eu vim aqui foi antes da pandemia. Então é muito bom retornar ao trabalho presencial, poder estar aqui colaborando com a divulgação, refletindo sobre esse importante tema que é a influência do espiritismo, né, no mundo, no nosso país e principalmente em nós, né? Principalmente nós, é verdade, bem lembrado, minha amiga. Ai, que bom que tu está aqui junto conosco. A gente esperava por este momento, né? E a gente sabia que esse momento ia chegar, né? E a gente sabendo que alguns convidados não poderiam estar aqui devido a vários fatores, né? Por causa da pandemia. Então agora estamos num momento um pouco já bem melhor. Bem melhor. Conseguimos nos mover com mais segurança, não é? Verdade. Temos já as vacinas que nos auxiliam muito a podermos sair de casa, nos deslocar, a vir até aqui, ir até a casa espírita também, né? Também. Realizar os nossos trabalhos de consolação, de divulgação. É um novo momento, eu acredito. Ainda para agir com muita segurança, mas é um novo momento, eu acredito. É verdade, minha amiga. Então vamos falar sobre a influência do espiritismo no mundo? Vamos falar sobre esse tema de hoje, né? O tema prometido para hoje à tarde. É um tema assim muito interessante. Então, Renata, por que o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo? Por quê? Tendo visto que o espiritismo ele não nasceu aqui no Brasil. Exatamente. Não nasceu, mas é considerado o maior. Mas ele pode até passar, às vezes, despercebido por essa ideia, não é? Então é importante a gente já começar falando para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, que estamos acompanhando, que o Brasil, ele de fato, ele é esse terreno fértil para o crescimento do espiritismo. Mas ele não nasceu aqui nas nossas terras brasileiras, não é?
Ele nasce na França, ele tem o seu período de expansão na Europa, mas de fato esse boom do espiritismo vai acontecer aqui no nosso país. E nós vamos ver que houve essa tentativa, né? Houve esse início na Europa, mas não há uma certa continuidade, uma profundidade. Acreditamos que por uma certa aversão que havia e que ainda há em relação à religiosidade, né, em função das guerras santas que ocorriam, das guerras muito em torno de Deus, do nome de Deus, né, equivocadamente dessa forma. Mas quando o Espiritismo vem ao Brasil, né, ele chega, os primeiros livros chegam ao Brasil, e isso nós vamos ver que lá pelos anos 1850, mais ou menos, a elite carioca já tinha os seus olhos muito voltados para a França, para Paris, acompanhava a cultura, acompanhava as filosofias, o conhecimento, o pensamento científico. E quando a doutrina chega ao Brasil, já há um interesse, então, dos brasileiros, da cidadãos da corte de Dom Pedro II, uma simpatia com o espiritismo. Tanto que nós vamos ver que na Revista Espírita do ano de 1864, o Kardec publica uma nota dizendo que a ideia espírita já fazia sensíveis progressos na cidade do Rio de Janeiro. Veja só, já era reconhecido por Kardec isso, que no Brasil já havia essa sensibilidade para receber as ideias espíritas. Então ele teve esse conhecimento, então? Ele teve essa sensibilidade de reconhecer isso? Ele reconheceu e ele publicou na Revista Espírita isso. Muito interessante essa informação que você está nos trazendo. Sim, é muito importante. E isso mostra, então, já esse aspecto favorável, que nós acreditamos, então, que é justamente por esse tripé da doutrina espírita, que nós sabemos que ela é científica, ela é filosófica e ela é moral. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa se fortaleceu muito mais os aspectos do conhecimento científico e do conhecimento filosófico, no Brasil ele vai encontrar então esse suporte, essa base para esse desenvolvimento moral, religioso do espiritismo. E aí nós vamos ver também algumas figuras muito notáveis, como Bezerra de Menezes, que foi um defensor, um político, um médico, um defensor, né, do espiritismo no Brasil, auxiliou para que o espiritismo fosse, digamos que implementado em terras brasileiras, fosse reconhecido principalmente também pela sua prática de caridade, de devoção. E depois temos também a figura de Francisco Cândido Xavier, o grande médium brasileiro, que vai dar o seu exemplo no atendimento fraterno às famílias, no atendimento às mães, o seu trabalho mediúnico, que realmente então vai abrir portas para o espiritismo no Brasil. E aí nós vamos ver também que lá no livro O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, que já tem então essa ideia de que o Brasil ele teria uma missão especial em relação à implantação do Evangelho no mundo. Isso colaborando também muito com o que o Kardec já falava no Livro dos Espíritos, que cada nação tem um papel específico, tem uma missão específica para o desenvolvimento, para a evolução, para o progresso da humanidade. E o Brasil, claro, que tem o seu, assim como todos os outros países têm a sua missão. Isso não quer dizer que um seja mais importante que o outro, mas é compreender que cada um tem o seu papel. E o do Brasil, de fato, é o de acolhimento, é essa missão de cristianizar, de fazer ressurgir, então, essa essência do Evangelho que poderia ter sido apagado ao longo da história, mas não. O Brasil ele recebe, então, essa missão pelos nossos amigos espirituais, pela espiritualidade, de fazer, então, reviver o Evangelho em terras brasileiras. E é também interessante a gente perceber que é uma missão que não é material, diferente de outros países que têm uma missão mais tecnológica, mais de desenvolvimento científico, desenvolvimento intelectualizado, mas a do Brasil é realmente a missão de acolhimento, essa missão de estabelecer uma fraternidade onde há diferença. E o nosso país é um país de muitas diferenças, né? É um país de diferenças sociais, de diferenças raciais, de diferenças culturais, geográficas. Olha a nossa extensão, né, de país. Então é a nossa missão realmente de abraçar, de sermos fraternos, de convivermos com a diferença.
Mas também é interessante a gente perceber que isso é uma missão, que ela não é uma fatalidade, não quer dizer que nós vamos cumprir com essa missão, está a cargo de cada um de nós, não é? Auxiliar-nos para que essa missão seja cumprida, mas que há uma grande confiança assim, da espiritualidade no nosso país e nós que estamos aqui encarnados hoje nesse país. E é uma grande dádiva nós estarmos aqui encarnados no Brasil e vivendo aqui no Brasil, porque se formos olhar também para a literatura espírita, vamos ver a quantidade de obras mediúnicas que chegam na língua portuguesa. Então nós temos uma facilidade, um acesso, uma permissão do mundo espiritual para estarmos próximos desse conteúdo espírita e divulgando, vivenciando, experimentando a mensagem espírita. Enquanto nós vamos ver aí em tantos outros países, né, uma certa dificuldade em acessar esse conteúdo, é preciso que o material seja traduzido, que seja impresso, que seja entregue, né, em outras localidades, e aqui não. Nós temos com muita facilidade todo esse material, essa literatura mediúnica, e vamos ver também que o país hoje, o Brasil, ele é o país onde realmente se reúnem mais espíritas. Não é a religião predominante, mas é onde se reúnem mais espíritas. E há também, e se nós formos ver nos outros países onde já existe, né, a doutrina espírita implementada em casas espíritas, geralmente é começada por brasileiros também. São brasileiros que levam ou que já estão lá e de alguma forma introduzem também o espiritismo nesses países. Então, realmente nos é confiada uma missão muito, muito grande enquanto brasileiros, né? Eu vou te fazer até uma pergunta pessoal, porque tu teve um período que tu viveu na Europa, em Portugal. Isso. Né? E como é que, uma curiosidade nossa, né? Poderá nos trazer alguma informação, como é que é o espiritismo, não vou dizer, na Europa, sim, mas em Portugal, como é que está? Muito, muito fortalecido. Existe uma federação espírita portuguesa muito séria, muito comprometida com o trabalho. E existe uma ponte entre Brasil e Portugal, porque é uma troca constante de palestrantes. Eles vêm com frequência ao Brasil participar de eventos, isso antes da pandemia. Vão com frequência brasileiros da Federação Espírita Brasileira fazer oficinas, workshops. Há uma troca também em termos de livros, há muitos livros que já podem ser impressos em Portugal com o selo da Federação Espírita Brasileira. E há um crescimento muito também evidente de casas espíritas por todo o país, geralmente brasileiros envolvidos também, brasileiros que já estão lá, muitos brasileiros indo também para lá, querendo colaborar com essa divulgação da mensagem espírita cristã em Portugal. Então é um trabalho muito forte, muito presente e em crescimento, eu diria. E tu fosse uma das colaboradoras brasileira, esteve em Portugal. Tu pertencesse à Federação Espírita Portuguesa? Trabalhei na área de comunicação também. Então, na área de comunicação, fazendo também muita produção de vídeos para divulgação também muito da história do espiritismo em Portugal, porque isso é sempre importante as pessoas conhecerem para valorizarem a dificuldade que foi a implementação do espiritismo em Portugal. Né? Então isso era muito importante trabalhar para que as pessoas valorizassem a sua história, claro. Não olhassem somente para o Brasil, porque o Brasil é a grande referência do espiritismo. Sim. Então há sempre aquela vontade de, mas no Brasil é mais fácil, mas no Brasil há muito movimento, há muitos eventos, mas não, lá também há um esforço muito grande, muito visível. Há um trabalho também de evangelização da juventude muito presente também. É importante trazer essas informações. Tu que estivesse lá por um período, né, e trabalhou na Federação Espírita Portuguesa, né, para a gente ver como é que está o espiritismo também na Europa, em Portugal. Isso, no ano 2018, se eu não me engano, houve uma conferência internacional espírita, que a cada 3 anos ocorre em um país diferente, e neste ano foi em Portugal e foi um evento belíssimo, muito bem organizado, com palestrantes internacionais, com sessões de apresentação de artigos, com exposição de livros, e foram 2 dias de trabalho intenso e de uma preparação também muito
profunda, com mais de um ano de preparo, certo. Porque é um trabalho muito sério, não é receber um evento dessa grandiosidade, que é uma conferência internacional. Perfeito, então. Renata, o espiritismo, ele é proselitista, ou seja, existem campanhas para que as pessoas se tornem espírita? Porque a nossa primeira pergunta foi, por que o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo? Há pessoas que pensam assim, mas também, né? Sendo assim, você faz um proselitismo, né? Você força as pessoas a serem espíritas, força a responder, qual é a tua religião? É espírita. Aí eu te pergunto, né? O espiritismo é proselitista? Existem essas campanhas para que as pessoas se tornem espíritas? Eu acho que eu vou começar explicando ao nosso ouvinte, também o que é ser proselitista, né? O que é o ser prosélico, né? Para que saiba também do que nós estamos falando aqui. Uma pessoa prosélita, então, é aquela pessoa que ela busca converter outras pessoas à sua própria crença, à sua própria religião, a sua própria filosofia. E o espiritismo não é isso, não é nada disso, né? Não é a sua proposta. É importante a gente dizer que a casa espírita ela está aberta para receber todas as pessoas que assim quiserem se dirigir até lá, que quiserem conhecer como funciona uma casa espírita. Ela vai receber independente da sua religião, do seu credo, da sua orientação sexual, da sua raça. Ela está aberta para receber as pessoas. Uma pessoa que necessite de uma palavra, de um acolhimento, ela vai encontrar isso numa casa espírita também, ela vai encontrar uma área de atendimento fraterno. Uma pessoa que precise, que queira receber um passe, que queira conhecer, né, ou que esteja necessitando se reequilibrar, vai encontrar também um passe acessível, num horário definido pela casa espírita. Isso para dizer o porquê. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque a pessoa que se dirige até a casa espírita, ela não é obrigada a ficar. Ela vai lá e se ela se sentir à vontade, se ela sentir que lá ela pode encontrar suas respostas, que lá ela pode encontrar um pouco do seu equilíbrio, ela pode ficar. Mas ela não é obrigada a ficar. Não existe um sistema de trocas, não existe um sistema de recompensas, não existem promessas na casa espírita, nem no movimento espírita, não é? Não existem as campanhas, os telefonemas, os movimentos de WhatsApp para as pessoas irem para a casa espírita ou se tornarem um espírita. Não existe uma carteirinha de sou espírita, não existe um certificado que diga tu és espírita e eu não sou espírita, não é? A pessoa, o espiritismo ele não é imposto a ninguém, e isso o Kardec já dizia que vence ao espiritismo porque dele se necessita. Se necessita porque temos uma necessidade, uma dor, um momento que precisamos nos recolher e nos aproximar da mensagem do Cristo, ou porque nós realmente estamos à procura de uma ascensão espiritual e vamos então atrás do espiritismo com uma motivação de crescimento, de se encontrar. Então o espiritismo e a doutrina espírita ela não vem de fora para dentro, não vem de cima para baixo, né? Ela vem de dentro para fora. De dentro para fora. E acho que a gente poderia aqui dizer que existe um processo nisso de se aproximar do espiritismo. Primeiro a gente então vai em busca do espiritismo, nós vamos em busca dessa resposta, em busca de uma solução, em busca de um esclarecimento. Então nós vamos até o espiritismo, até a doutrina espírita. Depois é um momento que nós entramos na casa espírita. De fato entramos, começamos a estudar, começamos a ouvir o que é dito lá, começamos a frequentar, começamos a absorver e internalizar isso que é dito, isso que lemos, isso que refletimos. Mas depois tem o terceiro momento, que é o mais interessante, talvez o mais importante deles, que é o momento que o espiritismo sai de dentro de nós. Que é o momento que nós começamos a externalizar, então, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pela nossa mudança de comportamento, de pensamento, de vibração. Porque, de fato, já entendemos aquilo que é a proposta do Espiritismo, essa proposta cristã, e começamos, então, a demonstrar. Então, o Espiritismo sai de dentro de nós. Então, não é nada imposto. Não é possível ser proselitista com o Espiritismo. E tem uma passagem no Evangelho que Zebedeu diz a Jesus Cristo que era necessário aumentar o número de seguidores em torno de Jesus, em torno do Evangelho. E Jesus para e diz, não, Zebedeu, nada disso. Aqui não.
Não é essa a nossa proposta, não é aumentar o número de seguidores, não é? É importante que nós sejamos exemplo pela nossa conduta moral, pela nossa retidão, pela nossa postura. É isso que importa. Que cada um Jesus faça... já se preocupava com isso na época, já nos ensinando sentindo. já, né? A gente às vezes preocupado com números, né? Não são os números que nos importam, Vê se né? a casa tá cheia, vê se Jesus, aí ó, então vê se enchemos a nossa casa, as praças estão lotadas, né? Não, ele não se preocupava com números. Não se preocupava com números. E isso é importante para a gente refletir também, que às vezes na nossa casa espírita pode ter 1, 2 pessoas, mas que bom que a casa espírita está ali naquela localidade, naquele ponto, recebendo aquelas 2 pessoas, não importa. Não é? Chico Xavier também falava, se houver uma pessoa, ótimo, é para aquela uma pessoa que nós vamos falar, não precisa ser a casa cheia, não é? A mensagem ela deve ser sempre dita de bom coração, de bom grado. E a nossa conduta realmente é o que importa. É verdade, a nossa conduta, nosso exemplo, né? Renata, por que o Espiritismo é considerado pelos espíritas o Consolador prometido? Consolador prometido, né? Por que é considerado pelos espíritas, né? Sendo o Espiritismo o Consolador prometido? Então, quando Cristo esteve entre nós há mais de 2000 anos, ele nos prometeu que enviaria o Consolador. E isso por quê? Por que ele faz essa promessa? Bom, ele sendo o governador da Terra, ele sabia que o seu tempo entre nós seria limitado, não é? Dentro das nossas condições materiais também, existe uma limitação de tempo para nós estarmos aqui encarnados. E ele sabia que esse tempo, já previa que esse tempo não seria possível demonstrar, apresentar tudo aquilo que nós precisaríamos conhecer e aprender, mas ele também já deixou desde o início claro que ele não nos abandonaria, mesmo ficando por pouco tempo, mas ele não nos abandonaria. E isso também ele fala de nos enviar o Consolador prometido, porque ele já sabia que a humanidade não era madura à época para compreender todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele pretendia nos ensinar sobre a essência da vida. Então, ele diz que ele enviaria, posteriormente, o Consolador prometido para explicar e para recordar os seus ensinamentos, não é? Então, as palavras que Jesus revelam, que as características que ele diz que esse Consolador teria, seria então guiar todos os seus aprendizes nesse caminho da verdade. E o Espiritismo, ele se propõe, ele cumpre a isso, essas condições do Consolador que Jesus promete, que é então não ser uma doutrina individual, não ser uma doutrina de concepção humana, e não há ninguém que possa dizer ser o seu criador, né? O criador da doutrina espírita. Nós sabemos que Allan Kardec codifica, faz todo um trabalho de observação, de orientação, de reunião desse saber, da sua observação, mas ele de fato ele não é... Ele não se titula. Ele nunca se intitulou o dono né? dessa fundador, doutrina. Né? Não, né? O Espiritismo ele é fruto de um ensinamento que é trazido da espiritualidade para nós. E então o Espiritismo ele se propõe justamente a fazer então essa consolação, esse auxílio e esse esclarecimento que é necessário em torno dos ensinamentos do Cristo, que muitas vezes ele era repleto de mensagens que não eram compreensíveis à época, tem muitos milagres, tem muitas mensagens que não foram possíveis de serem traduzidas naquela época. Então o Espiritismo, já com seu conhecimento também, né, um dos seus tripés do seu conhecimento científico, e na condição atual que nós temos, ele consegue explicar então grande parte de fenômenos mediúnicos que ocorriam, os milagres que Jesus praticava, ele consegue hoje explicar de uma forma racional e lógica para a humanidade na condição que está hoje, o que era aquilo que acontecia. Então o Espiritismo ele tem esse papel de traduzir e de explicar e de recordar, relembrar, manter viva essa mensagem. Só para usar como exemplo, né, desses fenômenos que aconteciam naquela época e que outras religiões talvez não consigam explicar o que é, mas o Espiritismo consegue traduzir.
de uma forma muito compreensível. Por exemplo, nós vamos ver no Atos dos Apóstolos, tem um fenômeno que os apóstolos se reúnem em praça pública e começam a falar para uma assembleia, uma população de diversas regiões, de diversas localidades, ou seja, cada um com um idioma, um dialeto diferente. E os apóstolos começam a falar a mensagem do Cristo e diz no Evangelho que todos compreendem o que está sendo dito. E o que é isso? Talvez outras religiões, outras crenças não consigam explicar. Mas o Consolador Prometido, né, o que os espíritas consideram como Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, consegue explicar que esse fenômeno ele é fruto da mediunidade, um tipo de mediunidade que se chama poliglota ou xenoglossia. Então, é isso que, dando um exemplo, é isso o Consolador Prometido que Jesus dizia que iria nos enviar. Para o nosso público entender, né, esse tipo de mediunidade, para o nosso público entender rapidamente, claro. O que seria esse xenoglossia? Xenoglossia seria essa mediunidade, então, poliglota, que tem há diversos idiomas e as pessoas conseguiam compreender, não havia uma tradução, as pessoas compreendiam cada uma no seu idioma que estava sendo dito, porque era como uma torre de Babel, diversas pessoas falando diversos idiomas, mas todas elas compreendiam o que estavam sendo dito. Ou seja, a Renata aqui, ela é brasileira e fala português, mas se ela estivesse aqui e fosse, digamos assim... japonesa, por exemplo, então, estaria falando japonês e estaria entendendo. As pessoas que estivessem aqui perto, né? Porque não também tivessem nos assistindo, nos ouvindo, estariam entendendo o que ela estava falando, embora ela estivesse falando em japonês. Sem um tradutor. Sem um tradutor. Sim. Interessantíssimo. Muito interessante. Essa informação que tu nos traz, Renata. Muito interessante. Então, Renata, de que maneira, então, pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? De que maneira o Espiritismo pode e está contribuindo, né, para o progresso da humanidade? Bom, isso não sou eu que digo, né? Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, que diz que o Espiritismo contribuirá, sim, para o progresso da humanidade. Não sou eu, não é a Renata, né? Claro. Eu estou trazendo uma informação aqui para o nosso público. Mas como que o Espiritismo colabora, né, para esse progresso da humanidade? É destruindo o materialismo, né, que é uma das maiores chagas da nossa sociedade. Porque nós vamos sabendo também pelos ensinamentos dos espíritos que à medida que o homem e a mulher vai se instruindo das coisas espirituais, dos verdadeiros valores da vida, se vai abrindo mão, se vai deixando de dar importância às coisas materiais, que são superficiais, que são passageiras, que nós não levamos para a nossa vida espiritual. Os nossos valores espirituais, as nossas conquistas espirituais, de fato, a nossa grande riqueza. E é isso, então, que o Espiritismo vai nos ajudar a compreender, que nós devemos, então, buscar por estes grandes valores para poder dar sequência ao nosso progresso. E é interessante também a gente perceber que o progresso ele ocorre com duas forças, que é o progresso intelectual e é o progresso moral, e essas duas forças se apoiam, elas não andam uma ao lado da outra, não é assim passo a passo. O normal, né, o que se diz ser o mais comum é o desenvolvimento intelectual, ele acontece primeiro, nós vamos adquirindo habilidades, ou a grande humanidade vai se aperfeiçoando intelectualmente e vai se munindo desse conhecimento, dessa habilidade intelectual, para se aperfeiçoar moralmente. Isso para dizer que assim, a nossa inteligência ela pode ser usada de duas formas, para o bem ou para o mal. Vai depender, então, muito da nossa moral e como nós estamos vivenciando, nos conduzindo na vida diante daquilo que vamos adquirindo, que vamos recebendo do ponto de vista intelectual. Então, nós temos, assim, um processo muito lento, muito gradual, mas que o objetivo final é conseguir equilibrar essas duas forças, claro, o intelectual e o moral. E o Espiritismo, então, ele vai auxiliar tanto homens e mulheres, então, a compreender
esses verdadeiros interesses da vida, a compreender então que o que nós fazemos no presente com esse progresso intelectual, com esse progresso moral, é o que nós vamos conseguir conquistar no nosso futuro, então. E aqui nós podemos dar diversos exemplos do nosso dia a dia, não é? Um grupo de pesquisadores que esteja trabalhando, né, numa universidade, num centro de pesquisa, de que forma que esse conhecimento que está sendo gerado ele é utilizado? Não é? Ele é utilizado para o bem de todos ou ele é utilizado ainda para deter riqueza para uns? Ou na minha simples atividade diária, né? Se eu estou aprendendo algo novo, eu utilizo esse conhecimento para melhorar o ambiente onde eu estou, as pessoas que estão à minha volta, ou eu estou utilizando esse conhecimento somente para mim mesma, não é? Então, é dessa forma que o intelectual e o moral caminham juntos. Aí o Espiritismo, então, ele dá essa grande contribuição, na medida que vai também nos esclarecendo, vai nos instruindo que tudo o que tu desenvolve no intelectual, mas tu aproveita esse intelectual em benefício da sociedade, pô, isso aí traz um benefício muito grande. É uma conquista para todos, não é? Claro. E no Livro dos Espíritos vai dizer também que se nós não progredimos no ritmo que é esperado, Deus ele acaba por nos sujeitar a um abalo físico ou moral, mais cedo ou mais tarde. É verdade. Uhum. Então, fica para nós pensarmos essa situação que nós vivenciamos hoje, esse grande abalo que nós temos no nosso mundo relacionado à pandemia de Covid-19, será que realmente foi algo por acaso? Ou será que é algo que é um chamamento para que a gente também progrida, que está na hora de nós darmos um avanço enquanto humanidade e também enquanto indivíduos? Perfeito. Isso é visto, né? A grande contribuição que o Espiritismo assim, vem dando assim, para a nossa sociedade. E tão importante também é a criatura também se evangelizar. Porque também a gente tem visto, né? Já está levando para o âmbito de evangelização, mas no âmbito assim, universal, que quando a criatura ela é evangelizada, ela usa os seus conhecimentos intelectuais em benefício do próximo. Né? Enquanto a partir da gente vê, vou trazer um exemplo bem palpável, né? Os inventores da bomba atômica mataram milhões de pessoas. Se eles tivessem com Jesus no coração, como se diz, né? As pessoas evangelizadas usariam seus conhecimentos intelectuais, porque as pessoas que criaram a bomba atômica eram cientistas. Não era um Zé Ninguém, podemos assim dizer, alguém que não estudou. Não, é gente que estudou e estudou muito. Com um progresso moral muito já avançado, não é? E usou, e no caso da bomba atômica, né? Na época que lançaram a bomba atômica, usou a bomba atômica para matar milhões, onde era para usar o átomo, né, para salvar vidas. Porque eles usaram o átomo para matar. Então a gente vê esse distanciamento, né, dessa questão moral, da questão, a pessoa que não tem a evangelização, a espiritualidade, então podemos assim dizer. Mas nós sabemos também que eles vão ter oportunidade de se reajustar. Vão ter. Nós estamos trazendo um exemplo palpável, né? Sim. Palpável, para nós podermos entender. Porque faz parte das leis de Deus, né? Que a gente consiga equilibrar isso. Então, essas pessoas realmente tinham já um desenvolvimento intelectualizado, mas a sua moral estava muito aqui atrás. É bem atrás. Mas vai chegar um momento que eles vão conseguir equilibrar isso, né? Vão se reajustar. Claro, nós estamos dando assim, um exemplo bem grosseiro. Mas claro. Também se pode trazer para o nosso dia a dia. Dia a dia, com certeza. Quantas pessoas, às vezes, né, encontram uma coisa, ou vê que aquela coisa não lhe pertence e ele pega para si. Então, trazendo coisas também pequenininhas. Às vezes, pega coisas de colegas de trabalho. É verdade. Tá, pega coisas, o colega que se esqueceu de um celular, esqueceu de um dinheiro, seja o que for, esqueceu em cima da mesa, do móvel, a pessoa vai lá, sabe que não lhe pertence, sabe que pertence ao colega, pega, aí o colega chega, pá, mas eu perdi, não sei onde que eu coloquei, e a pessoa sabe e fica quieta. Estou trazendo coisas também tão pequenas também, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. E que fazem parte do nosso dia a dia. É a nossa situação aqui, né? Aí as pessoas falam, mas os políticos, também um dia também... Né, não vamos também generalizar. A pessoa fala dos políticos corruptos, mas essa corrupção ela não nasceu de uma hora para outra. Iniciou também nas pequenas ações. É como diz Jesus, se tu não for fiel no mínimo, como é que tu vai ser fiel no máximo? Não vai ser. Não vai ser. Então, essa questão também da espiritualização, da espiritualidade, o quanto é importante, né, para nós que somos espíritos imortais.
Como é importante. E a gente vê a contribuição também do Espiritismo para o mundo, que o Espiritismo também vem nos conscientizar, que nós vamos colher, né, que nós vamos ter que expiar, né, todo o mal que a gente fez. Mas como também a gente vai colher todo o bem que a gente fez. Porque na nossa vida não existe, como diz o Espiritismo, Renata, no Espiritismo não existe castigo e também Deus também não beneficia ninguém. O que existe são consequências das nossas ações. Das suas ações, sim. Perfeito, são 17 horas e 36 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 26 graus, você está sintonizado na Rádio Tupanci, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, a nossa convidada, a nossa amiga, a membro também da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, a nossa amiga Renata Porto, que vem falar esse tema maravilhoso, que é sobre a influência do Espiritismo no mundo. Esse importante tema, interessante tema. Renata, uma pergunta para ti. Na Revista Espírita de setembro de 1958, Allan Kardec nos fala sobre a propagação do Espiritismo. Ou seja, ele afirma o codificador que após o momento em que o Espiritismo se tornasse reconhecido como uma religião formal, viria a quarta fase de propagação, ou seja, o período da influência sobre a ordem social. O que é este quarto período ao qual estamos... O que é esse quarto período, no caso, ao qual estamos vivenciando, que foi falado por Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858? Bom, se esse é o quarto momento que tu estás falando, quer dizer que houveram 3 outros grandes momentos significativos. Com certeza, houveram os outros 3. Bom, como nós já estávamos falando aqui no nosso comentário anterior, o progresso ele é lento, mas ele é constante. Não é? Então, a absorção do Espiritismo pela humanidade também não é diferente. Ele tem sido constante e lento e de acordo também com a intelectualidade, com o conhecimento da população. Então, o Allan Kardec nos fala desses 4 movimentos de divulgação, de propagação do Espiritismo. E nós vamos ver, então, que o primeiro momento começa lá com o fenômeno das mesas gerantes, lá nos países da Europa, Inglaterra, França, Estados Unidos, quando havia então os espíritos batedores que começavam a demonstrar, a chamar a atenção para os efeitos físicos que eles provocavam então nas paredes, nos móveis da casa. E isso se torna muito presente no século XIX, embora a manifestação dos espíritos ela acontece desde os primórdios da humanidade, não é? Mas ela se torna de fato um fenômeno que desperta o interesse, que começa a chamar a atenção das pessoas nesse período do século XIX. Então esse é o primeiro momento. O segundo momento é o da observação. É quando então é chamado de um momento filosófico, quando as pessoas então começam a se debruçar sobre esses fenômenos físicos que estão ocorrendo, passam a observar o que está acontecendo, estudam, identificam padrões e então criam, é criada a doutrina espírita por Allan Kardec, onde faz então esse conjunto de conhecimento em torno dessas observações do que vinha acontecendo na primeira fase da propagação do espiritismo. Então, nesse segundo momento de observação é que começam então as primeiras publicações espíritas. Dito isso, é importante a gente conhecer em termos de história que há depois um momento de perseguição ao espiritismo. E isso é importante nós sabermos para valorizarmos o período em que estamos. Claro. Então é importante sabermos que houve um momento em diversos países que o espiritismo foi perseguido, o espiritismo e seus adeptos. E nós vamos ver isso na Espanha, nós vamos ver em Portugal, nós vamos ver no Brasil também aconteceu. Um momento em que não era permitido as casas espíritas, não era permitido tivemos aqui em Pelotas, né? Tivemos aqui. Eu me recordo quando eu era criança, assim, né? Porque os meus pais iam
iam, na época, nas reuniões espíritas que eram em casas, em lares, no caso, e era fechado, né? E eu ouvia, quando era criança, eu ouvia, mas não entendia, né? Só olhava de longe. Mas quando a gente criança não entendia certas coisas, né? Claro que hoje, tendo conhecimento como é que, né, do espiritismo, conforme tu está colocando, aí isso vem muito em mente. Que, em Pelotas isso aconteceu também. Com certeza, aconteceu em vários lugares, E depois é o terceiro momento, então, que é o momento de admissão, que o espiritismo, então, ele passa a ser aceito, ele passa a ser reconhecido, então, ao lado de outras crenças que são praticadas, e ele, então, é reconhecido como uma religião. Bom, dito esses três momentos, entramos no quarto momento, que é o que tu perguntaste, não é? O que é esse quarto momento que nós estamos vivenciando? Esse é o momento que é determinado por Allan Kardec como a influência sobre a ordem social. E o que isso significa? É que a humanidade ela já vem sendo influenciada pelas ideias espíritas e ela começa a entrar num novo caminho de moralidade. E aí por isso é tão importante falar que já houve o momento de repressão ao espiritismo, porque agora há um momento de responsabilidade dos espíritas, onde nós podemos falar abertamente. Nós temos já o nosso compromisso de vivenciar e de demonstrar tudo isso que nós falamos através da nossa prática, que é então nessa tentativa, né, de fazer, de auxiliar nesse processo de influência sobre a ordem social, que é nós nos colocarmos então como verdadeiros espíritas cristãos, colaborando para esse processo de transição que o nosso planeta está passando, não é? Então esse é o nosso grande compromisso. Então, aquela tua pergunta, o espírita ele é proselitista? Não, ele não pode ser, não é esse o papel nesse nosso quarto momento, né, de propagação do espiritismo. Não é fazer essa campanha pró-espiritismo, mas é nós vivermos e demonstrarmos o espiritismo nesse nosso momento tão conturbado, tão que às vezes é muito difícil, não é? Esse momento de transformação, mas que nós sabemos que terá o seu momento de renovação, de revitalização. Quando tu falas aí, Renata, dessa responsabilidade dos espíritas, e hoje a gente, quando tu falou isso, me vem em mente justamente este momento que nós estamos vivenciando. E vou diretamente no trabalho que nós estamos realizando aqui na Rádio Tupãssi. A gente agradece muito a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor presidente aqui da Rádio Jorge Malião, que agora ainda há pouco estava aqui nos estúdios da rádio, e ele compreendeu e entendeu, né, o papel do espiritismo, que até nos abriu espaço. Nós já estamos aqui na Rádio Tupãssi 11 anos para fazer 12 anos aqui na Rádio Tupãssi com o programa Terceiro Milênio. Aí eu vejo assim, a responsabilidade que está em nossas mãos, conforme tu falou, para esse quarto momento. Isso mesmo, nesse momento. Porque nesse quarto momento os meios de comunicação estão se abrindo para o espiritismo. E são muito acessíveis. Bem acessíveis. São muito acessíveis. Hoje nós devemos ser pessoas de diversas partes do país, da cidade, nos assistindo. Tem, inclusive estou vendo agora pessoas de Santiago, pessoas de Porto Alegre, estão aqui nos assistindo, aqui, muitos dos nossos ouvintes, aqui, alguns eu sei que residem fora da nossa cidade, gente de Santa Catarina. E esse material todo depois fica disponível, né, na internet, para que as pessoas possam continuar estudando, se aprofundando sobre alguns tópicos que nós vamos falando aqui. Esse assunto não se finda aqui, não é? Perfeito. Inclusive, uma das pessoas que estão nos assistindo, queremos agradecer muito a audiência de todos vocês que nos assistem, né, ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, pela audiência, pelas likes que estão chegando aqui, pelas mensagens que também estão chegando. A gente agradece muito, lembrando sempre que essas mensagens nos trazem aquela energia, nos dão aquela força para a gente continuar em frente com o nosso trabalho, porque a gente também precisa dessa energia. É uma troca, né? Da mesma forma que a gente leva, a gente também recebe. É muito importante. Então, nosso muito obrigado. As likes que estão chegando aqui também durante o nosso programa. Atenção, carinho de todos vocês. Agradecemos também aqueles outros ouvintes, né, que no momento não estão podendo estar nos assistindo, né, por diversas razões pelo Facebook, mas estão nos ouvindo, né, pelas ondas da Rádio Tupãssi. Então, nosso muito obrigado a todos esses ouvintes, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês, e um grande beijo no coração de todos. Renata, Leon Denis
disse que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Renata, como podemos entender isso? Agora há pouco tu falou que o Espiritismo não faz proselitismo, mas daqui o Leon Denis, um grande escritor espírita, disse, já há muitos anos atrás, que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso, Renata? Uau. Essa frase, né? Olha, isso é para reforçar a responsabilidade que nós temos, olha, que foi dito antes. Mas o Leon Denis, então, ele foi um filósofo, não é? Um filósofo, um seguidor de Kardec, escreveu muitas obras espíritas, e ele trouxe essa reflexão de que o espiritismo ele deveria ser o complemento de todas as religiões. Ele não eliminou as religiões, não é? Mas ele diz que o espiritismo deveria ser a base das religiões, essa base de concordância entre a maioria das religiões. E isso já tinha sido abordado por Allan Kardec no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lá no item 17, para quem depois quiser conferir, estudar um pouco mais. E Allan Kardec já dizia que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo. E o que são esses conceitos fundamentais? É a noção de Deus, é a existência de Deus, é a existência da alma, o futuro, o progresso individual de cada um, infinito, e a perpetuidade das relações entre os seres. Então, à medida que as religiões compreenderem esses conceitos fundamentais, isso se tornará o eixo então central, a base então para que todas as religiões possam viver uma harmonia mundial em relação a esses conceitos sobre vida e sobre espiritualidade. Então, à medida que nós vamos compreendendo, assimilando a existência de Deus, de que Deus é bom para todos, de que Deus é justo, Ele é bom, e que Ele nada de injusto pode fazer para nós, mas o mal que existe, ele é nosso, não é de Deus, não é provindo de Deus. À medida que nós formos compreendendo, então, a existência da alma, de que a alma ela é individual, de que ela não retorna para um todo, de que há um progresso individual, um progresso moral, um progresso intelectual. À medida que as religiões foram assimilando isso, diz Leon Denis, então, que nós conseguiríamos viver numa harmonia então, maior entre todos os povos. Então, porque pelo que a gente está vendo, né, o futuro vai ser esse. As religiões elas vão estar embasadas nessas bases, a qual tu falou. Até gostaria que tu nos repetisse nessas novamente. bases espíritas, que é a existência de Deus, a existência de Deus, a noção da alma, a ideia do futuro, né, de que nada se finda aqui, nada se finda, não se finda aqui. Ou seja, não vemos do berço, mas também não vamos morrer no túmulo, né? Não, vamos continuar reencarnando, vamos continuar vivenciando algumas experiências, vamos continuar reencarnando quantas vezes for necessário até conseguirmos atingir essa perfeição, conseguirmos atingir esse equilíbrio que viemos falando aqui várias vezes, essas forças que nós temos que buscar o equilíbrio. Então, vamos continuar nesse progresso individual. Claro. Essa é uma das bases, não é, dos princípios espíritas. E a gente já tem visto assim em muitas religiões já admitido, entendendo que somos criados para a eternidade, ou seja, a gente não finda no túmulo, né? e que a nossa vida continua. Isso é uma quebra de paradigmas, não é? Quando nós entendemos, compreendemos e aceitamos isso, de que não se finda aqui nessa existência, isso nos dá uma perspectiva tão maior, não é, para a nossa vida, para a nossa busca interior, para a nossa busca de melhoria, de relações com os outros, não é, de compreendermos também as nossas limitações, mas que é um processo contínuo, é um processo diário, claro. Esse de melhoria, de estar em consonância com essas leis universais, não é? Não, às vezes, como a gente conhece muitas pessoas, né, e a gente tem relação com várias pessoas também de outras religiões,
a gente tem muitas amizades e tem pessoas que a gente se dá muito bem, a gente tem um carinho enorme, né? E não são reencarnacionistas. Mas dependendo da situação, as pessoas falam assim, conversa com a gente. Madeira, só pode ser coisa de outra vida. E eu olho assim para a pessoa, mas tu não acredita em reencarnação? Mas como é que tu tá falando que pode ser coisa de outra vida? Se tu não acredita que a gente possa renascer muitas vezes, né? Ou traz alguma ideia de futuro. Não, mas se tiver uma reencarnação, se existir realmente a reencarnação, eu vou querer fazer ainda não sei o quê. Eu vou querer nascer lá em tal lugar. Exatamente. Quer dizer, tá lá a sementinha. Tá lá a sementinha. Existe a percepção. Isso, que em algum momento ela vai brotar, né? Vai brotar. Tudo o seu momento. E tem essa coisa que o ser humano também está em busca de respostas, né? Por que eu estou sofrendo? Por que o outro lá é feliz, né? Sofre menos, eu sofro mais. Por que uns nascem com saúde e outros não nascem com saúde? O porquê? Por que acontece um desastre, uma morte coletiva, né? E que aquele que estava tudo certo para pegar o avião acabou caindo, né? Mas estava tudo certo para pegar o avião e em algum momento se atrasou, parou no trânsito, se acordou tarde, né? E acabou não pegando o avião e não desencarnou no avião. Então, as pessoas estão em busca de respostas. Dessas respostas, né? A procura também da noção de justiça também, né? Por que eu sou tão injustiçado? Calma, né? Às vezes a injustiça é aos nossos olhos, mas na visão de Deus, na percepção maior, não é um aprendizado? Claro. Não é? Então as pessoas estão em busca também de respostas. De respostas. Renata, qual a contribuição para a sociedade de filmes, novelas, peças teatrais com temáticas espíritas? Mas, meu Deus, coisa boa! Como a gente tem visto aí pelo cinema, pelos esses aplicativos também de filmes, né? A gente tem visto filmes, novelas na televisão, peças teatrais com temáticas espíritas. Qual a contribuição para a sociedade? É muito grande a contribuição desse movimento, podemos dizer, cultural, que abraça o conhecimento espírita, não é? Porque acaba por levar essa informação, esse conhecimento espírita às grandes massas. E o que nós vamos ver é que muitas vezes há pessoas que não conseguem chegar até uma casa espírita por motivos diversos, por motivos de doença, por motivos de dificuldade de deslocamento, porque não tem uma casa espírita onde estão. Nós estamos falando mesmo mais cedo que aqui no Brasil nós temos um acesso facilitado ao espiritismo, não é? E quem não tem uma casa espírita por perto, não tem acesso a um livro, né? Então, quando nós temos então essa produção cultural de filmes, de novelas, de peças teatrais com conteúdo espírita, nós conseguimos encurtar um caminho que nós estamos levando até a casa dessas pessoas, não é? A mensagem espírita por outros meios, não é somente através dos livros que eles podem chegar, não é? E esse material ele pode estar sendo incorporado pela casa espírita. As casas espíritas também podem estar incorporando a adoção de os filmes, né? Os corais, as exposições, os recitais de poesia, como uma forma também de preparar um ambiente para receber as pessoas, né, que vão até a casa espírita. Então, se nós formos ver, por exemplo, o nosso lar, que é um grande exemplo que nós temos em termos de divulgação, né, no cinema da mensagem espírita, que originalmente é um livro, né, psicografado por Chico Xavier, escrito por André Luiz, e que depois ele é transformado numa peça cinematográfica, né, num filme. Vamos ver a amplitude que tem um filme desses. Tem dados que dizem que esse filme chegou a ser visto por 4 milhões de pessoas. Isso é um número muito grande. Muito expressivo. Muito expressivo. Por pessoas que talvez nem conhecessem o espiritismo, mas que com este trabalho, com este conteúdo, conseguiram ter o primeiro contato. Então, trabalhos como esse, peças culturais como essa, são muito importantes na nossa sociedade, na nossa comunidade. Até porque também existe um processo de absorção de conhecimento que a gente tem que perceber que tem pessoas que vão absorver melhor o conhecimento pela literatura, pela leitura, tem outras pessoas que vão absorver melhor pelos audiovisuais. Então, essa diversidade de suportes
ela é muito importante para a divulgação espírita. E é importante também porque as pessoas, ao terem contato com um personagem, que pode ser fictício ou não é? Pode ser real, elas vão ter, então, esse primeiro contato com algumas noções, que era o que nós estávamos falando antes também, dos princípios básicos, que é a existência de Deus, a existência da alma, a existência de uma vida futura, né? Do colher, do plantar e do colher, da noção de progresso. Então, tudo isso pode ser importante para um ouvinte ou uma ouvinte que talvez esteja precisando ter acesso a essa primeira informação. Importante isso que você colocou. Me vem em mente também os Estados Unidos, lá, que é muito forte no cinema, Hollywood, né? Trazem filmes baseados assim, filmes, né, na reencarnação, na mediunidade, na vida que a vida ela continua, no caso, né? Eu me lembro do filme Ghost, né? O Sexto Sentido, sim, né? Sim. Então tem outros filmes, né, nos Estados Unidos que foram lançados, né? E que contribuíram e muito, claro, que não são filmes espíritas, né? Que diferente, não é? São diferentes, mas que tratam sim da mediunidade, tratam sim da reencarnação e tratam que a vida continua, que a vida não termina no túmulo. O Ghost, então, foi um filme assim que estourou mundialmente, né? E muitas pessoas, através deste filme, foi buscar o espiritismo para poder compreender e entender melhor. Sim, sim. Tratando das consequências também, não é? Eu me lembro que tem um filme que se chama Amor Além da Vida. Amor Além da Vida, que fala muito, muito abertamente das consequências das nossas atitudes, né? Uma senhora que comete suicídio e que o marido depois vai em busca, né? Vai auxiliá-la. Então fala muito das consequências, não é? Das atitudes, do apoio espiritual que existe para tentar nos acolher, onde nós vamos parar. Então, esses conceitos, quando eles são trazidos através de outros meios, de outros suportes, eles são importantes porque eles realmente atingem uma grande massa. Não é? E em termos de filmes, eles podem ser vistos tanto aqui no Brasil como em outros países. Isso é interessante porque a gente sabe que ainda existe uma dificuldade para o livro espírita chegar fora do país, não é? Claro. Ele não... acaba às vezes, muitas vezes por ser muito custoso esse livro sair do país. Mas cabe também muito ao movimento espírita essa responsabilidade de divulgar, de auxiliar nessa divulgação dessa grande produção que existe em termos de peças teatrais, de conteúdo espírita mesmo, não é? De divulgar esses filmes, muitos livros também que têm sido produzidos também por espíritas e que têm sido publicados pela Federação Espírita Brasileira. Existe também esse papel de auxiliar na divulgação desse material. E eu lembrei também, só para dar uma dica para quem está trabalhando na coordenação das casas espíritas e gostaria de trazer esse tipo de material para dentro da casa espírita ou começar um projeto de arte espírita, dessa produção cultural. No site da Federação Espírita Brasileira tem um espaço onde já está listado uma diversidade de obras espíritas que podem ser adaptadas para o cinema, para as peças teatrais. Então já existe um terreno sendo preparado para que esse trabalho seja desenvolvido. Não precisa começar do zero. Que legal. Importante informação. Renata, estamos chegando ao término do nosso programa. Te fazer uma última pergunta, se puder sintetizar em 30 segundos, então. Né? Tá bem. Se puder nos sintetizar, o que é ser espírita? Ser espírita, então, é abraçar o Cristo. Me pediste 30 segundos, eu fui mais sucinta. Mais sucinta? Mas fala assim, tudo. Pode completar. Nós buscarmos pela mensagem do Cristo, buscarmos pelo Evangelho, estudarmos, aprofundar esse conhecimento, meditar e vivenciar a mensagem do Cristo. É isso que é ser espírita. Se nós seguirmos tudo aquilo que ele nos disse na sua vida, nós estamos no caminho de sermos bons espíritas. E para falar em bons espíritas, quanto bem nos fez hoje a nossa amiga Renata Porto. E que bom, Renata, que tu é uma boa espírita. O nosso muito obrigado, amiga, por estar aqui junto conosco, trazendo informações, esclarecimentos, e conforto a nós todos. Só temos que te agradecer assim
né, profundamente. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, depois de todo esse tempo, e poder retomar esse trabalho, não é? Que tem que ser muito valorizado, que a rádio que não parou, o trabalho na rádio não parou, Madeira, graças à equipe que está aqui. E nós temos que agradecer muito por esse trabalho de divulgação. E tu faz parte da equipe. Faço parte, tenho trabalhado nesse período à distância, mas é sempre muito bom estar aqui também do teu lado. Ah, que bom. E do lado do Cláudio então, também. Que eu digo sempre para os nossos convidados, volte sempre. Obrigada, voltaremos. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim, agradecer e muito a direção da Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, essa grande amiga secretária aqui da rádio, Renata Ribas. Agradecer também o nosso grande técnico, Sidney Coeixo, nosso muito obrigado, o nosso técnico de transmissão, assim, baita amigo aqui sempre, com a gente em todas as horas, Cláudio Leão. Agradecer mais uma vez e muito essa brilhante presença da nossa amiga, da nossa irmã Renata Porto, que abrilhantou o nosso programa, nosso muito obrigado. E a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, saúde, mas com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.